Jogadores do Botafogo. Eu não sei por que essa imagem fica na cabeça da gente. Eu nem me lembro disso. Muito bem, estamos aqui com o Canhotinha Gerson, um dos maiores meio-campistas do mundo. Hoje, eu não diria nem radialista, um comentarista, um camarada que sabe ler, exercer a leitura do jogo como ninguém. Porque jogou, porque sabe como bater na bola. Outro dia, Gerson, eu falava o seguinte, estava narrando um jogo pelo Premier Futebol Clube, e um centroavante desse da vida aí, lá do Corinthians, ele deu ele encaixou o corpo de uma forma diferente, que só sabe por que ele fez aquilo, quem bateu na bola, quem jogou na bola. É mais ou menos por aí. O comentarista que não jogou, ele não tem de repente esse nuance, esse detalhe para passar para o ouvinte ou para o telespectador? Não, às vezes ele pode passar pela experiência que ele tem, porque a experiência vale muito também, não é só aquele que jogou, que sabe das coisas, naturalmente. Você pode saber pela sua experiência, pela sua vivência, pelas conversas com os jogadores, assistir treino, assistir jogo, essas coisas todas vai te dando um know-how, né? Mas de vez em quando tem algumas coisas que só quem esteve lá dentro, mas isso são coisas poucas, raras, né? Que um comentarista que não jogou, não sabe. Eu acho que isso é muito relativo, vamos colocar assim. Outro detalhe aqui, estamos com uma figura emblemática também da comunicação. Gerson, aqui virou uma mesa redonda, rapaz. O Gerson, tem um detalhe, um depoimento emocionante que eu vi o Gerson fazer, que ele falava, igual o Manel não tem, que ele falou daquela jogada dele, daquele 3-0 e tal. Aquele lance, existem detalhes na vida da gente que a gente até sonha depois, e muitas das vezes quando a gente está assim, meio que de bobeira em casa, a gente olha pro teto e lembra daquilo. O garrincha, o convívio, o antes e o depois, o jogar contra e depois jogar junto, é mais ou menos por aí? Porque você disse aí que às vezes você fica deitado, olhando e tal. A amizade já não dá para isso. E as coisas boas, principalmente, eu me lembro vagamente. Então essas coisas eu já esqueci. Eu fui mais um João do Mané, lá no Maracanã. É porque, eu digo sempre, eu joguei contra os dois, o Pelé e o Garrincha. E joguei a favor com os dois, naturalmente. Até hoje eu não sei quem foi o melhor, se o Mané ou se o Pelé. Porque o Pelé você imaginava mais ou menos o que ele iria fazer. Quando você chegava, ele já tinha feito, pela velocidade de raciocínio dele. E antecipação. Velocidade de raciocínio e tal. O Mané não, o Mané você não sabia o que ele ia fazer. Talvez ele nem mesmo soubesse, ele sabia. Ele sabia até demais. Certo? O problema é que você não imaginava o que ele ia fazer. O que esse cara vai fazer? Ele vinha empurrando a bola para cima de você, aí de repente você parava, aí ele dava aquele drible de corpo, que normalmente era para o mesmo lado. Não, era para o mesmo lado, você sabia que ele ia passar ali. Só que se você ficasse plantado naquele lado, ele passava pelo outro. E se você não ficasse, ele passava por aquele, que ele tinha mais conhecimento. Ele seria um atalho para ele, para a gente um caminho, para ele um atalho. E aquela velocidade, a explosão do drible, porque existe que a gente chama, que muita gente inclusive falou que é a velocidade inicial do drible. Os russos tentaram ali com cálculos e tal, ver como é que funcionava aquilo. E vamos fazer assim, assado, mas na prática não dava certo. Na prática não dá certo. Por exemplo, teve um ponta inglês que imitava o Mané. Filmaram ele, tá certo? Filmaram o Mané, os jogos todos e tal, e passaram para ele, sentaram com ele e passaram para ele. Ele jogava na ponta. Muito bem. Então ele foi para o campo tentar fazer aquilo. Fazia, de vez em quando fazia lá umas coisas e tal. Mas não é como... Aquilo era do Manel, ele nasceu com aquilo. Não era aquela naturalidade. Exatamente, aquilo era dele, o outro não. O outro é mecânico.
Não adianta, tem uma hora que a máquina emperra. E aí o outro não, o outro fazia aquilo na pelada, solteiro contra casado, nas peladas lá no Pau Grande, nas peladas com a gente, né? 2 toques, ele fazia aquilo tudo que era dele. Então, por isso até hoje eu tenho minhas dúvidas. Eu não sei quem jogou mais, se o Pelé ou se o Garrincha. E um detalhe interessante também, que inclusive os argentinos falam, o pessoal mais novo, né, Gerson? Ah, porque não sei o quê, porque o Maradona botou a Copa no bolso, que o Maradona em 86, que o Maradona, porque o Maradona, porque a internet, que não sei o quê. Aí eu fiquei outro dia pensando aqui, eu falei, mas gente, o Garrincha botou aquela Copa de 62 no bolso. Com um detalhe lá daquele lance da arbitragem que tiveram que botar um árbitro, parece que no avião, mandaram ele embora, e talvez o Garrincha não jogasse a final. Esse foi o único detalhezinho, mas ele jogou pra caramba, e ninguém não fala do Garrincha, meu. O Maradona foi um excelente jogador, não se discute. E ele praticamente ganhou uma Copa do Mundo para a Argentina. Tempos atuais aí, né? Exatamente. Agora, só que o Mané ganhou duas, uma sozinho. E a outra, se não bota ele em 58, não ganha. E em 62 o Pelé não jogou. Ele arrebentou com o jogo. Então, eu acho que essas comparações são complicadas. Para você ver uma coisa. Distintas, né, Gerson? Pois é, mas para você ver uma coisa. Você chega aqui, um motorista de táxi, né? Mais antigo, naturalmente, não os novos, mais antigos. E diz assim, quem jogou mais? Pelé, Garrincha, tá certo? Os principais jogadores. 5 jogadores, me cite 5 jogadores que jogaram muito bem. Você vai pegar o Pelé e o Mané e vai botar em primeiro e segundo, ou em segundo e o primeiro, tá certo? Alternando. Depois vem os outros 3. Eu cheguei na Argentina, campeonato do mundo, tá certo? Na Argentina. Chegamos lá e perguntamos, o motorista. Motorista. 5 grandes jogadores argentinos. O cara fica em dúvida. Aí ele pulando, o 5º Maradona. Estou dizendo os mais velhos. E aqui é diferente. Então, só por aí você vê que o Pelé e o Garrincha estão, tecnicamente falando, acima do Maradona. Embora o Maradona seja um excelente jogador. Ele que ensinou ele a jogar futebol. Pergunta ao Gerson quem foi que ensinou ele a jogar futebol. Ô Gerson, essa pergunta é boa. Eu vou repetir. Quem foi que te ensinou a jogar futebol? Ele disse que foi ele. Não, ele pode dizer o que ele quiser. O cara chega numa delegacia de polícia, conta a história que quiser, o escrivão vai lá e bate. Depois vai a julgamento para ser provado. Agora eu te pergunto, você, quem você se inspira? Já que ele falou isso... Eu ensinei tudo que ele sabe. Já que ele falou isso... Ele é modesto. Pelé, Garrincha ou Garrincha, Pelé e Gerson. Só sobra para 2 só. Certo. Então você vê, ele tem que ser julgado, é isso? Olha aí, ó. Olha o nosso... Interrogado. Além do mais, ele é ingrato. Agora, ô Gerson, ontem eu estava lá na festa do Fluminense. Você é tricolor, né? Sou tricolor. Você é tricolor. E... Não, vamos respeitar o cara. Sou tricolor, meio botafoguense. Você ama também o Botafogo. Como é que... Como é que salva ele ser botafoguense? Essa parte do DNA botafoguense, né? Como é que é essa história dessa paixão dividida, cara? Você tricolor, mas aquela estrela solitária quando você já em algum momento assim delicado da sua vida, onde você estava um pouco sensível emocionalmente, você já viu alguma imagem do Botafogo e você chorou, e você lembrou, e você, caramba... Não, mas eu sou... Porque a gente se emociona, normal. Eu sou tricolor desde menino, certo? Por causa de quem? Papai, mamãe? Não, molecada de rua e tal, porque meu pai foi profissional do América, então a família toda americana. Mas eu, de moleque, futebol de rua e tal, então eu... Qual era o bairro? Lá em Niterói, Caraí. Então o que acontece? Eu joguei vários anos no Flamengo, joguei vários anos no Fluminense, no Botafogo, certo? Quem foi teu técnico do Flamengo?
O Flamengo foi Leita Solis. É verdade que o Strick dava uns pontapé nos jogadores lá, Não, chegava duro, não? eu Isso é não- história, isso aí. Tem umas lendas no futebol, Não, né? isso é verdade, mas eu não fui profissional com o Strick. Tá, entendi. Não foi. Tudo bem. Então, eu joguei 6 anos no Flamengo, 6 anos no Botafogo, 2 anos e meio no São Paulo e 1 ano e pouco, quase 2 anos no Fluminense. Não deveria ter encerrado minha carreira no Fluminense, porque do São Paulo eu viria para o Botafogo de novo. Mas é que não chegaram a um acordo na venda do passe e tal, e o Fluminense foi lá e me contratou. E eu, inclusive, disse o diretor do Fluminense que foi me contratar. Falei, para que vocês me querem lá? Tá certo? Se vocês têm lá Pintinho e Kleber, que eram os dois que estavam subindo, 2 excelentes jogadores. Não, queremos você pela experiência e tal. Bom, acabou eu sendo, né, campeão também, né, no Fluminense, e os dois depois subiram. Eu e o Denilson saímos, né, e os dois entraram. Então deu tudo certo para todo mundo. Né? Para todo mundo, exatamente. Então, eu vim encerrar minha carreira aqui no Fluminense. Agora, como era jogar contra o Fluminense, um adversário como outro qualquer. Eu era profissional. E contra o Botafogo? Quanto o Botafogo, a mesma coisa. Bom, o problema do Botafogo foi que eu entrei para marcar o Mané em 62, tá certo? Me estrepei todo. 0-0, tudo bem. 0-0 não, 3-0 Botafogo. Final e tal. Exatamente. Só que no ano seguinte eu vim pro Botafogo. Aí você ficou mais aliviado, né? Era lançar para ele e correr pro abraço. Quer dizer, foi muito mais fácil jogar a favor do que contra o Mané, a favor do que contra o Didi, a favor do que contra o Amarildo, a favor do que contra o Zagallo, a favor do que contra o Quarentinha, Newton Santos. Quer dizer, é muito melhor jogar a favor.